Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas lendo o livro O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 14 e entrando no capítulo 9, o descanso interno. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Eclesiastes 4:6. As verdadeiras experiências celestiais sempre são transformadoras de vida. Quando estou experimentando uma experiência assim, é como se todo o meu ser estivesse sendo acordado para aquele momento. Recentemente, tive uma experiência em que Jesus me levantava e me balançava em seus braços. Imediatamente depois, estávamos de pé diante de um chalé que se parecia com um chalé inglês ou um belo jardim de fronte. Ele me carregou até o arbusto lindamente florido. Então me colocou no chão sobre uma passarela que levava para o chalé. Eu sabia que aquele era o meu chalé. E ali estava, de pé, e do jardim todos os meus netos surgiram. Nosso neto mais velho, Kennedy, veio primeiro e pude ouvi-lo dizer: "Ah, que bom! A vovó está aqui e agora podemos brincar." Então todos foram brincar. A próxima coisa que senti foi como se estivesse no meio de todos os meus parentes. Não poderia ver todos, mas eu sabia que estavam ali. Outro sentimento que tive foi que aquilo estava ocorrendo no fim dos tempos. Todos estávamos no céu e o tempo na terra havia acabado. Depois, surgindo à minha esquerda, apareceu uma das minhas avós que chamávamos de vovó. Ela era uma mulher larga e cheia de curvas. Meu Deus, ela ria muito. Ela era casada com um pastor e eles tinham uma vida difícil. Havia tanta amargura na vida dela que creio que isso marcou seu corpo. Antes de morrer, ela se libertou de todas aquelas mágoas, mas acima de todo o sofrimento de sua vida, vovó sabia como rir e se divertir. Ela sempre jogava sua cabeça para trás, abria a boca de tal forma que podíamos enxergar as suas amígdalas. Então soltava uma grande risada. Todos gostavam daquele momento. Quando a enxerguei neste lugar celestial, ela acenou para mim com a cabeça e deixou sair uma daquelas grandes risadas. Era a maneira como ela ria. Ela era a vovó. Pensei, ela está se divertindo no céu. Pouco depois de ver vovó, olhei para trás e vi minha outra avó, a paterna. Uma das coisas que minha avó materna adorava fazer era lecionar nas escolas dominicais. Ela lecionou por 25 anos. Na manhã de domingo em que ela se aposentou, toda a igreja preparou uma cerimônia para honrá-la. Enquanto estava no púlpito, caiu e sofreu um infarto. 5 dias depois, ela estava no céu. Quando me virei para ver a minha avó, lá estava ela com várias crianças ao seu redor. Eu fiquei tão feliz por ela, porque soube que ela estava fazendo aquilo que eu tanto amava para fazer aqui na terra. Enquanto tudo isso estava acontecendo, havia um sentimento que me era familiar de outras experiências que tive na presença de Deus. Era a paz. Mas dessa vez era diferente. Era a paz mais plena que já havia sentido. Deixe-me explicar. O que fez com que essa paz fosse tão diferente foi o fato de que a minha mente estava limpa. Não havia nenhum nervosismo, nenhuma pressão de todas as coisas que entulham nossa mente. Tudo havia desaparecido. Fiquei tão tocada com tudo aquilo que chorei feito um bebê durante toda a visão. Não um choro triste, mas um choro de alegria. Pensei, esse é o céu. Isso é o que sentimos quando estamos no céu. Você é capaz de imaginar como será quando estivermos no céu para sempre e quando tudo que atrapalha a nossa vida desaparecer? Isso é paz. É o descanso do céu. Ela é tão completa que não desejamos nada além dela. Um lugar de descanso. Não é curioso como a palavra cansar também compõe a palavra descansar? Cansar significa menos descanso. Certa vez senti como se estivesse carregando muita responsabilidade na oração. Naquele tempo, um dos nossos alunos me procurou e me disse, basicamente, que estava tudo bem e que eu não precisava carregar ou sentir tanta responsabilidade na oração. Aquela palavra me encorajou muito, porque era acerca de algo que eu estava vivendo naquele exato momento. Ela me atingiu como um sopro de fôlego novo. Não significa que eu parei de orar por aquilo que estava no meu coração, porém ela me liberou de todo sofrimento e obrigação de mostrar desempenho que podem embaraçar nossos compromissos de oração. A fé é mais o fruto de se render do que de se esforçar. Existe uma mentalidade de esforço e desempenho que pode nos controlar e nos levar a fazer coisas por Deus as quais Ele não está pedindo que façamos. Quando isso acontece, saímos do descanso. Podemos sentir como se precisássemos fazer algo para Deus, para que Ele nos aprove.
Pensamos que ao fazê-lo, Deus irá nos aceitar mais e talvez nos amar mais também. Estou lhe dizendo que não há nada que você possa fazer para Deus que o faça amá-lo menos. Muitos de nós temos acreditado que precisamos nos esforçar e trabalhar para Deus a fim de que recebamos uma identidade para que sejamos aceitos. Mas no reino, o ponto de partida é a aceitação. É a partir deste ponto que a nossa identidade é formada. Como intercessores, precisamos orar tendo essa nova identidade, a crença básica que diz: eu já fui aceito, eu já sou amado, já tenho favor com Deus. Nós já somos aceitos. Infelizmente, experiências da vida não nos ensinam isso. Na vida, somos recompensados ou aprovados se fazemos isso ou aquilo. O reino de Deus não funciona dessa forma. Deus não está no céu esperando que você faça algo por Ele. Ele está muito mais interessado em fazer entrar em seu amor e descansar nele. Vamos analisar o descanso do Senhor, o verdadeiro sábado. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na carne. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haverá de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses 2,13. Essa passagem nos afirma o que Jesus fez quando se entregou por nós. Ele cancelou o escrito de dívida e todas aquelas regras e regulamentos que constituíam um contrato legal. Tudo foi colocado na cruz. Os principados e as potestades foram desarmados. Nosso Cristo triunfou sobre todos. Então, o verdadeiro Shabat, sábado, se torna o descanso de Deus. Assim como Deus descansou e assim como Jesus terminou seu trabalho e descansou, nós também podemos entrar em um verdadeiro descanso. Ainda assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Hebreus 4:9. O significado da palavra descanso, tanto no hebraico Shabbat como o grego, é terminar, celebrar, abandonar, deixar e repousar. Creio que o verdadeiro descanso do Shabbat significa desistir dos próprios esforços, das próprias atividades e das próprias obras. Não estou encorajando a interromper seu ministério ou sua obra pelo reino. O que estou lhe dizendo é que você precisa ter um coração descansado. Isso significa interromper seus esforços, seu labor e passar a depender das obras de outro, Deus. Sempre que começo a me sentir desgastada e sinto que estou começando a trabalhar com as minhas próprias forças, interrompo minhas atividades e corro de volta para o descanso do Senhor. Quando entramos nesse descanso, vivemos nossa vida com mais plenitude e nos tornamos mais eficientes em nossos ministérios e dons. Guardando seu descanso. Como intercessores, se desejarmos permanecer em um lugar de descanso, precisamos aprender como devemos orar e como fazer a nossa parte e depois como colocar nossos fardos no Senhor. A nossa filha, Lia, foi babá por 9 anos. Ela cuidava de 2 garotas incríveis. Uma delas conseguia enxergar o mundo espiritual. Ela era capaz de usar seu sentido visual e espiritual para entender o que estava acontecendo. Certo dia, liguei para Lia e perguntei se elas gostariam de sair para almoçar. Nós nos encontramos em um restaurante local e quando lá entramos, percebemos que Raquel, vamos chamá-la assim, começou a se esconder atrás de Lia. Quando nos sentamos à mesa, ela parecia muito perturbada e continuava a olhar sobre seus ombros. Eu perguntei-lhe o que estava acontecendo. Ela me disse que a senhora que estava na mesa atrás da nossa estava triste, que seu coração doía muito. Raquel tinha apenas 3 anos de idade naquela época. Eu percebi que Raquel estava enxergando a vida dessa pessoa. Então oramos ali mesmo e pedimos que Jesus nos mostrasse como ajudar aquela senhora e como curar seu coração. Raquel ainda estava muito incomodada. Então disse-lhes para orarmos mais uma vez. Oramos e depois lhe disse que deveríamos entregar esse sentimento para Jesus. Assim fizemos. E Raquel ficou bem e voltou ao seu eu alegre. Fiquei maravilhada e pensei comigo mesma. Gostaria de ter aprendido essa lição quando eu era nova. Teria me poupado de muito sofrimento. Creio ser possível carregar o descanso conosco porque Deus não está nos pedindo para carregarmos o mundo sobre os nossos ombros. Ele nos está pedindo para entrar nesse descanso que é interno. Acredito que meu marido seja uma das pessoas mais ocupadas da terra.
Entrar no descanso necessário é desafiador para ele. Entretanto, algo que eu tenho percebido em todos os nossos anos juntos é que ele carrega um descanso interno no Senhor. Trata-se de algo muito forte nele. Ele sabe qual é a sua fonte e bebe dela frequentemente. Caso não tivesse essa força interna, certamente não seria capaz de continuar vivendo como vive. Não temos nenhum plano B. Deus é o nosso plano A e a nossa fonte. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28. A palavra descanso é mencionada 2 vezes nessa passagem. Na primeira vez, Jesus está afirmando: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Na segunda vez, vocês encontrarão descanso. Primeiro, vamos até ele, então recebemos o descanso. Depois, enquanto continuamos a receber o seu jugo, aprendemos dele, entramos na escola do Espírito Santo. Ao crescermos nele e em seus caminhos, ou até mesmo em sua presença, encontraremos o descanso para as nossas almas. Jesus nos deu o exemplo disso em Mateus 8, descansando na tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 23. Enquanto lemos essa história, precisamos nos perguntar como Jesus dormiu em uma tempestade tão severa a ponto de parecer que resultaria em catástrofe. Jesus até mesmo perguntou depois de ser acordado: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus vivia com uma segurança interna. Era algo tão forte nele que nada podia removê-lo dessa realidade. Jesus conseguia dormir em uma tempestade. Nessa história, ele nos ofereceu um modelo prático, dando-nos um exemplo de como é viver o descanso no coração. Algo simples. Mesmo sendo capazes de carregar o descanso de Deus conosco, ainda precisamos aprender como entrar em seu descanso. Lembro-me dos primeiros momentos em que comecei a praticar e entrar no descanso de Deus. Há alguns anos eu estava indo para a cidade a fim de fazer algumas compras. Na viagem, que durava 1 hora, meu carro decidiu parar de funcionar. Minha primeira reação foi entrar em pânico e me enfurecer. Como isso pôde acontecer? Agora todo meu dia está arruinado. Algumas vezes sabemos como devemos seguir em frente. Encontrei um telefone público. Naquela época não existiam celulares. E liguei para o meu marido. Quando comecei a discar o número, pensei comigo mesma: por que estou agindo assim? Por que estou tão chateada? Depois, percebi que algo que era tão simples, mas que mudou minha vida. Algumas vezes não são as coisas simples da vida que operam algumas transformações em nós e em nossos pensamentos. Pensei, sabe, se eu ficar tranquila e entrar em um descanso interno, serei capaz de ver o que Deus pode fazer nessa situação. Então fiz uma escolha simples e decidi entregar para Deus aquele dia enrolado. Evidentemente, assim que tomei aquela decisão, tudo se alinhou e cooperou. Eu escolhi o descanso do Senhor. E a partir daquele dia, por toda a minha vida, sempre me recordo dele. Em algo que parecia ser tão trivial, Deus me fez enxergar que eu podia beber do seu descanso sempre que eu precisasse, e essa foi a minha decisão. Você já brincou daquele jogo "e se", por exemplo, e se os discípulos tivessem decidido entrar naquele mesmo descanso que Jesus tinha em si? O que poderia ter acontecido com essa história? E se você entrar no descanso de Deus nesse exato momento, o que pode acontecer? A história da sua vida seria bem diferente, não é mesmo? Deus está nos chamando para escolher o seu descanso e cultivando-o em tudo que fizermos.